debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, filambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação, e fecundar o chão, e fecundar o chão. Estamos aqui no sudoeste do Paraná. Ao norte está Uriguaçu, ao oeste a Argentina e ao sul o estado de Santa Catarina. São mais de 30 municípios. Metade da população vive na roça. 94% dos agricultores possuem menos que 50 hectares de terra. Pequeno agricultor, tu és o grande plantador da nova roça que sonhamos. Do calo de tuas mãos há de brotar o fruto da justiça que buscamos. Daí pegou, vinha pessoal do Rio Grande e de Santa Catarina e foi povoando. E aquele tempo parece que até passou ligeiro. Quando pegou a via, o povo veio bastante. Daí veio. Parece que isso aqui estava coberto embaixo de um pano. E quando tiraram o pano, o povo tudo enxergou. Está povoado hoje, aí está apertado. Hoje, a região sudoeste tem aproximadamente 635 mil habitantes. Uma história recente marcada por muita teimosia e luta por parte dessa gente que busca um canto para viver em paz. A ocupação dessa região é recente. Há uns 90 anos atrás, chegaram na região famílias de caboclos vindos dos Campos de Palmas e da região do Contestado em Santa Catarina. Esses caboclos viviam basicamente da natureza, plantavam milho, onde os safristas engordavam porcadas, que
que eram vendidas em tropas. Essas famílias não se fixavam na terra. Tiravam um sítio aqui, tomavam posse e depois vendiam. Tiravam outro sítio adiante e tornavam a vender. Assim foram chegando os colonos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Me perguntaram se eu sou gaúcho. Está na cara, repare o meu jeito. Pois eu me criei no Rio Grande do Sul. Meu pai era colônia. Muito trabalhador, criou nós na colônia. Mas falavam muito no Paraná. O Paraná era um lugar muito bom, muito futuro. Isso falando, aí nós morávamos lá, foi passando, no segundo distrito, Passo Fundo. Eu resolvi vir com a minha família. Tinha 5 filhos, 4 meninas e um homem. Se empanei com meu sogro também, que ele tinha uma família grande, inventou de vir, em 1945. Aí é. De carrocinha e cargueirinho, que a minha mudança mesmo veio de cargueirinho. A dele era mato, era sertão. De Vitorino para cá, a senhora via aquelas tigueras dos safristas que faziam aquelas capoeiradas, mas estrada não existia, era só trilho. Aí se coloquei andar e logo eu comprei o sítio e mudei. Aí vim para o meu sítio, com os paiózinhos, atado com cipó, era atado com cipó, a coberta de tabuão, estava comprida, lascada. A gente comprava, quem chegava aqui, já tinha os mais velhos, mas os paiózinhos longe. Então os mais velhos tinham os sítios, não se tratava sítio. Assim, diziam, lá para aquela cordilheira, lá para aquele rio, aquele lajado sobe. Era assim a divisa da terra, a terra do estado. Então aqueles que estavam aqui, que quando pegou a chegar a gente, desde lá de Pato Branco, já disse que foi assim. Eles se colocavam num sítio, faziam um paiózinho ali, lá, e já tiravam outro sítio dado. Eles iam tirar lá na frente, eles iam para frente, esperar o povo que vinha vindo. No frio do inverno enfrentou geada, suou no sol forte do verão. Colheu o milho, o feijão, a mandioca, o preço foi baixo, não sobrou um tostão. Esperançoso falou pra mulher, ano que vem tudo vai melhorar. Mas para buscar o que a gente precisava, tinha aqui em Pato Branco. Buscar o sal, buscar as coisas, buscar farinha para a gente comer, que naquele tempo nós tratava farinha de polenta, e aqui tratava o fubá. Até que foi entrando esta população da colônia Cango, aí entrou ligeiro. Aí já favoreceu. Já botaram, fizeram as estradas até aí no Bertrão, que hoje é Francisco Bertrão, já para a vida. Mas uma vida boa. Uma vida sossegada. Mas de repente entrou as companhias, a tal comercial e a tal de Citra. Foi em 1950 que as companhias Citla e Comercial conseguem, com o apoio do governador Moisés Lupião e de forma fraudulenta, documentos falsos das terras do sudoeste do Paraná. Essas companhias se instalam na região com muitas promessas de desenvolvimento e progresso. Elas queriam ficar com o material que estava em cima da terra, tudo para elas. Madeira e... Estavam só a terra, pagado com prestação aqui. E muito... Aquela época foi muito braba, fogo,
Muitos agricultores pagaram suas terras 2 ou 3 vezes. Outros foram duramente maltratados pelos jagunços e muitos assassinados covardemente. O que deu de banditismo e judiação, mas como aconteceu tanta coisa, que Deus o livre. Aí tinha aí para outros lugares aqui, pois eles jogavam criança para o ar e espetavam com as facas. Boiadeiro muito tempo, laço de braço forte, muito gado e muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho. Boiadeiro era um rei, mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e dos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, até que um dia acordei, então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tá de ferro em nove mata, mas com gente é diferente. Diante de tanta violência praticada pelas companhias e respaldada pelas autoridades locais e estaduais, os colonos reagiram. Em 1957, em setembro e outubro, a reação e resistência dos colonos cresceu e tomou corpo com a ocupação de várias cidades. Até que no dia 10 de outubro de 1957, cerca de 6.000 colonos armados tomaram a cidade de Francisco Beltrão, prenderam o juiz de direito, o delegado de polícia, fecharam o aeroporto e as entradas da cidade. Expulsaram a Citla com seus jagunços e exigiram do governador a substituição das autoridades locais e o reconhecimento de seus direitos. Sabe, o povo se reúne. Pode se reunir, nem que a unha vai. E lá tudo era armado. Lá tudo tinha arma. Quem tinha estava lá. Naquelas praças lá que estava grosso de colônia. Na verdade, o Sudoeste tem se destacado no conceito, até a nível nacional e internacional, de uma região politizada, de uma região de um povo crítico, um povo bastante autônomo do ponto de vista da vida política do país, ou mesmo do Estado. Muito foi em função, e ainda é, até eu diria, em função do trabalho da Assessoria. O desenvolvimento de lideranças populares, né? Isso tanto como cristãos, como pessoas humanas, né? Aqui é a primeira coisa. E, em segundo lugar, o desenvolvimento de senso comunitário. A Assessoar, durante toda a sua caminhada, eu acredito que a maior contribuição que ela deu foi na capacitação de companheiros, né? Companheiros que estavam lá na roça, lá no fundão, como eu, né? A 20 e tantos quilômetros da cidade, vivendo. Eu sempre consigo enxergar para frente, eu sempre consigo de ver por onde a gente tem que ir, o futuro, eu só consigo ver olhando o passado. Eu não consigo ver para frente se não olhar para trás. É atrás que me espelha para frente, que me clareia para frente. Eu não consigo ver para frente se não olhar para trás. É atrás que me espelha para frente, que me clareia para frente. De uma história marcada a ferro e fogo, nasce a consciência e a necessidade da organização e luta. A vitória dos colonos em 1957 foi um passo decisivo para a sobrevivência da pequena propriedade nas novas terras do sudoeste do Paraná.
mas longe ainda de significar o fim dos problemas dessa gente. De manhãzinha, quando o galo canta, eu me levanto para ir pra roça. Enxada ao ombro, vou lá pro café. Deixo Rosinha cuidando da choça. Vou capinar aquele mato ruim que está matando a minha lavoura. E bem baixinho, mas com devoção, eu vou rezando a minha oração. No ano 60, 61, veio por parte dos padres que estavam aqui um apelo assim bastante insistente na Bélgica que devia vir um reforço maior porque não estavam mais aguentando. Em toda a região de Francisco Beltrão para cá, até a fronteira, estava sendo confiada a eles. E estava havendo naquele período uma grande imigração. Então eles fizeram um apelo muito forte, de modo que a consequência deste apelo foi que nós viemos em 5 colegas. Mas o que coincidiu que nosso grupo de padres belgas, que a gente estava assim, bastante unido nesses propósitos. De um lado da formação de comunidades de base, do outro lado da ação sindical, e em terceiro lugar, atenção para a juventude rural. O padre José Kaikelberg, que, vindo ao Brasil, procurou conscientizar os padres já aqui residentes e atuando da importância da igreja modificar a sua linha de atuação, de uma linha sacramentalista para uma linha mais social cristã e do engajamento do cristão na realidade social. E, em função disso, surgiram alguns movimentos, como a JAC, a Juventude Agrária Católica, um dos braços da ação católica no Brasil, atuando no meio rural, com a juventude rural, a catequese, adotando aí a metodologia da catequese em grupos familiares e não mais em grupos comunitários, como até então era desenvolvido, e principalmente com esse trabalho e ainda com o trabalho na área da organização dos agricultores por meio do cooperativismo e do sindicalismo, surge então um movimento muito forte da igreja em nossa região. Foi de 65 para fins de 65 para 66, ainda dentro do ano 65 aí, dentro das rotinas das visitas dos padres nas comunidades, né, para atender os batizados, os casamentos, rezar a missa, as confissões, né, que era o trabalho que os padres aqui faziam. Então veio o padre José Kaikelberg, e acompanhado com um jovem, o Célio Bonete na época, e a tal de Jacinta, que era da comunidade do Rio Tuna, começar para conversar, fazendo uma reunião com o jovem, e trazer o movimento da JAC, que era a Juventude Agrária Católica, né? Logo em seguida, numa outra visita dessa equipe da JAC, que era o padre José, o Célio e a Jacinta, já veio o Osni, o Osni Prim e a Sueli Miranda. Então aqueles já começavam com uma catequese diferente para as crianças, chamada catequese familiar. Quer dizer, a mesma equipe assim, o mesmo pessoal, a mesma turma que traziam essa coisa nova da religião. Até ali a gente era acostumado a ir para a igreja para confessar, para rezar a missa, acompanhar a missa, né? E quando esses vieram, então a coisa começou diferente. E nós jovens, claro que gostamos, barbaridade. Isso foi uma coisa nova. Pô, poder participar das coisas, da vida, da religião, da recreação, começar a se refletir tudo. Nós se entusiasmamos e metemos a mão para valer na comunidade, né? Organizar recreação, reflexão, um monte de coisa que se fez na época. Bibliotecas, leituras, assim por diante, né?
E a gente começou a participar já de encontros de formação, principalmente ligado então a Jaque, aí, na época ainda em Beltrão. E aonde se refletiu junto a questão de uma associação. E essa associação, na época, a gente dá para dizer que era muito verde, quer dizer, não conseguia entender bem isso. Na minha compreensão tinha uma coisa: para aguentar o trabalho da catequese, da juventude de pé, né, e esse tipo de religião que a gente podia participar, né, de movimento que a gente podia participar, no meu entender, parece que se formava uma associação para aguentar isso de pé. Se falava de organizar sindicatos, o povo se organizar, se falava das coisas da agricultura, de a gente cuidar do solo, como tratar os animais, como produzir o milho, feijão, assim por diante, quer dizer. Então, no meu entender, parecia que uma associação era para aguentar as coisas da religião de pé e as coisas da agricultura. Porque da diocese, na época, não tinha outra coisa a não ser aqueles padres que vinham fazer essa celebração cada 2, 3 meses, rezando a missa e atendendo os sacramentos. Então, até isso ocorreu no antigo seminário La Salle, na frente da prefeitura de Francisco Beltrão, que hoje tem um prédio lá, não lembro lá do que é que tem lá. Ali dentro que nós jovens aí, um número de jovens, que eram os representantes das comunidades, dos movimentos da Jaque que já estavam funcionando. E a gente, então, em cima de estatutos que outras pessoas andaram bolando, a gente estudou lá junto e aprovou e começou a tal de assessoar. Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. Não é preciso ser filho de doutor. A Assembleia de Fundação se deu no dia 10 de fevereiro de 1966, com a participação de 33 jovens agricultores. Eram 12 moças e 21 rapazes. Nesse particular, na organização da Assessoar, a Jaque, como na época nós atuávamos nesse movimento, teve uma atuação importante. Foi, na verdade, o movimento articulador de uma base de jovens que constituíram, inclusive, a Assembleia de Fundação da própria Assessoar, com assessoria do Padre José e de outras lideranças de nossa região. Então, a Assessoar, originariamente, vamos dizer, ela nasceu muito em cima disso, com o objetivo, na verdade, de articular os agricultores em torno dos seus interesses, pequenos agricultores, sempre é bom lembrar. A Assessoar, na medida em que ela surge, ela aparece, no meu ponto de vista, ela vem muito mais no sentido de ser uma prestadora de serviços a instituições já implantadas, já existentes aqui na região. E a instituição que se podia dizer que estava mais aberta à acolhida de um serviço para o qual a Assessoar até poderia prestar e se organizar para tal, acabaram sendo as paróquias, acabou sendo a diocese. Enquanto que, se nós formos olhar a nível dos sindicatos que têm sido criados nesse período de 1963, a cooperativa agrícola, que começa a ser criada em 64, elas acabam sendo tomadas por uma força que se podia dizer que tomava conta da sociedade brasileira, garantida pela força da ditadura militar, e que acabavam sendo estruturas, ou seja, instituições, tanto a área sindical como a área cooperativista, que ajudava a implantar um modelo econômico, político e social que interessava às forças que davam sustentação à ditadura. Até o início dos anos 70, o trabalho de pastoral que a Assessoar desenvolvia junto às paróquias e à diocese acontecia sem maiores problemas de relacionamento com a hierarquia da igreja. Em 1970, Dom Agostinho assume a diocese de Palmas. O novo bispo preocupava-se com o fato de que uma associação de leigos se ocupasse da formação religiosa e cristã em sua diocese. A diocese
através de um mandato canônico, propõe transformar a Acessoar em uma entidade católica. O mandato canônico dizia: os leigos, organizados e conscientizados, são cooperadores da hierarquia, e que a Acessoar estaria sujeita à jurisdição eclesiástica diocesana no que se refere à orientação da doutrina católica. O mandato canônico dizia ainda: a diretoria da Acessoar, a ser aprovada necessariamente pela autoridade eclesiástica diocesana, poderá ser composta somente por católicos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, a reação por parte da Acessoar foi no sentido de garantir a autonomia da entidade em relação a qualquer outra instituição. Então, nos primeiros estatutos, isso era muito assim, acentuado, né? Que devia ser uma entidade de agricultores, né? E que outras pessoas, não agricultores, podiam ajudar, mas não dominar, né? A Acessoar passaria a ser um instrumento que também ajudaria a refletir a fé, mas desta forma um pouco independente de todos os comandos da igreja oficial. A Acessoar, se ficasse como algo assim ligado ao movimento sindical, como apêndice do movimento sindical, ou mesmo de partidos políticos, ou até mesmo da própria igreja ou do Estado, que com o tempo ela poderia desvirtuar-se do seu real objetivo e do ideal interesse da época, que era realmente algo voltado ao interesse do pequeno e médio produtor da nossa região. Então, em função dessa análise, em função desse entendimento, é que se decidiu fazer a entidade estatutariamente uma entidade constituída, dirigida e voltada para o interesse do pequeno e médio produtor e de sua família, dos seus filhos. Aí o dilema era ou se transformar numa organização diocesana e prestar serviços dentro da estrutura da igreja, da instituição da igreja oficial, ou ela permanecer uma entidade conforme os seus estatutos determinavam, de ela ser uma associação de pequenos produtores rurais com suas finalidades de prestação de serviços aos trabalhadores rurais, aos agricultores aqui da região. As tensões entre a diocese e a Acessoar foram se intensificando até que em 1978 a diocese desautoriza a Acessoar a fazer qualquer trabalho pastoral. Essa situação fez com que os agricultores se aproximassem mais de sua entidade e fossem assumindo o seu direcionamento. Alguns companheiros tentavam assim, quero dizer, empurrar o processo para que a Acessoar, que uma associação de agricultores, de fato fosse dirigida pelos agricultores, e era uma coisa que o padre José pregava, mas que na prática não estava ocorrendo, porque eu dizia já antes que a direção, de fato, as decisões estavam na mão das pessoas ligadas na cidade. Então, nessa época, o Jeff, por alguns companheiros, e eu recordo, podia até dizer algum nome, eu sei que o padre Ângelo estava, até o padre Natalício, na época o Claudino e mais alguma pessoa aí da cidade, tentavam a refletir com o padre José esse processo, e até que o padre José deu um passo a retirar para que os trabalhadores assumissem mais esse processo. Aí o Claudino na equipe fica um pouco a coordenação, e o Claudino então tenta fazer essa passagem para a direção cair de fato na mão dos trabalhadores. No campo político, as tensões não foram menores. O MDB, que era o canal político onde desembocavam as forças de oposição à ditadura militar, em 82, ganha as eleições para governo estadual e em 84 na maioria das prefeituras da região sudoeste do Paraná. O PMDB, então no poder, propôs um pacto com a Acessoar, para que ela fosse uma colaboradora das políticas do governo na região sudoeste. Houve atitudes de pessoal que
dos grupos econômicos aqui de Beltrão que davam o seu apoio, até compunham na direção anteriormente, que foram adotando uma postura de querer subordinar, acessoar aos seus interesses e numa linha política de composição de governos, que de repente a Acessoar era colocada muito mais como uma entidade de que devia dar primeiro obediência às diretrizes dos governos por eles estabelecidos nos municípios e no Estado, mais do que dar obediência ao que as organizações dos trabalhadores determinassem ou os próprios associados da Acessoar determinassem de qual devia ser o papel da Acessoar. Inclusive, ela foi muito criticada, ela foi duramente até perseguida pelo Estado, principalmente pelo movimento militar da época, mesmo por segmentos de partidos políticos, ou principalmente dos dois partidos políticos da época, né, da situação da oposição, mesmo tendo lideranças dentro do movimento de oposição, do partido de oposição, lideranças que apoiavam a Acessoar e até contribuíram nessa reflexão e nesse encaminhamento, mas tinha segmentos dentro daquele partido que achavam que o encaminhamento melhor era cooptar a entidade, fazer uso da própria entidade, até para questões eleitorais e assim por diante. Empregar um cara que não faz nada é burrice, não dá com nada. Eleger um cara que só dá mancada é burrice, não dá com nada. Empregar um cara que... À medida que crescia a aliança dos velhos políticos do PMDB com os interesses dos setores dominantes, crescia, por outro lado, a resistência e a rejeição da Acessoar e dos movimentos por essa força política. Essas tensões no campo pastoral e político e as transformações ocorridas com a modernização agrícola nos anos 70 levou a Acessoar a uma avaliação e redefinição de sua prática. Eu entendo que durante este período todo, no fundo, se produziu um determinado resultado com a presença da Acessoar. A Acessoar que conseguiu ajudar, eu acho que com esse esforço conjunto da parte da igreja que estava interessada em implantar esse tipo de pastoral, o surgimento de cristãos comprometidos com a realidade e com uma possibilidade de serem testemunhas de uma fé que os levava a uma vivência diferenciada, não apenas a nível da família, mas a nível do seu engajamento nas diferentes organizações da sociedade. E nessa época morre o João de Paula na ocupação da Fazenda None, e a gente lembra que a Acessoar foi uma das que, junto com algumas outras lideranças nossas, foi ao encontro desse pessoal que ocuparam lá e mesmo por causa da morte desse companheiro naquela época ainda. Também, aí, a partir daí, foi fundamental para que as lideranças já com bastante conhecimento das causas problemáticas se decide, então, criar, em mês de outubro de 83, o movimento chamado MASTES, Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste. A Acessoar teve, assim, sua luta, sua história muito fundamental na região por crescimento do movimento sindical dos trabalhadores rurais. Eu acho que a Acessoar desempenhou um papel importantíssimo com relação ao movimento sindical, quando, a partir de 78, 79, 80, começou a botar na cabeça de muita gente aqui no Sudoeste que a gente tinha que ter outra forma de atuação no movimento sindical. Sou uma agricultora, né, que a gente percebeu todos esses anos, resistiu na terra. Hoje os meus filhos estão todos na cidade. Somos velhos e estamos aqui resistindo. Por quê? Porque a gente cresceu com uma consciência que é a terra que dá vida, a terra que é vida. E a gente percebeu com toda essa luta que não é dando a terra aos latifúndios ou vendendo a terra por pouco mais de nada, com esse desânimo da política agrícola, é que nós vamos mudar de situação, mas sim lutar e permanecer na terra.
desmatar florestas, fazer queimadas. É burrice, não tá com nada. Nos anos 70, diante da modernização a qualquer preço, a Acessuar inicia um trabalho de experimentação agrícola alternativa, visando conscientizar os agricultores da importância da conservação do solo e da organização e planejamento da propriedade. Com a mecanização, com a nova técnica, com a técnica que foi implantada pelo governo, ele quase que acabou com o pequeno, de um tudo. Então eu acho que a única saída mesmo vai ser a agricultura alternativa. Também para ter condições de conservar a lavoura, conservar a terra, né? Porque senão futuramente não vamos ter terra nem para os nossos filhos mais. Olha, ultimamente, de uns anos para cá, entre chuva e seca e a política agrícola, inclusive, que é uma outra coisa que o agricultor cada dia está mais fraco. Então eu, por exemplo, não voltaria a fazer isso que eles estão fazendo nunca mais. Eu vejo que do modo, por exemplo, que eu estou fazendo hoje, eu tenho, por exemplo, aqui nesse solo aqui, daqui 100 anos, eu tenho certeza que isso aqui existe. Agora, daqui 5, 10 anos, aqui só resta a escritura. E hoje a Acessuar vai se tornando e vai se tornar uma referência também na região em cima desse aspecto, que é a construção de conhecimento coletivo junto com os agricultores. Conhecimentos esses que podem se tornar numa proposta viável para a agricultura e numa proposta de enfrentamento com aqueles que têm o capital e que querem construir uma proposta que oprime, que massacra, que explora o agricultor. Então a Acessuar, ela vivendo hoje esta fase, ela vive muitas tensões e muitos conflitos internos novamente e conflitos com os movimentos hoje, movimentos classistas dos pequenos agricultores, trabalhadores rurais da região. Eu diria que a Acessuar passou por grandes mudanças. Primeiro, por um processo forte ideológico. Eu acho que a Acessuar cresceu muito no seu aspecto mais político. A região, os movimentos da região está muito detida em questões ideológicas, às vezes perdendo o essencial, perdendo a luta mais concreta, as ações mais concretas. Só que hoje, o que parece assim que as coisas estão travando um pouco, sabe? Os próprios movimentos, a própria entidade, por exemplo, a Acessuar, parece que perdeu um pouco o rumo, né? Depois de entrar outras organizações ali, não consegue mais se situar ali, né? De como encaminhar o trabalho. Às vezes elas não são compreendidas no sentido de nós termos claro, né, o que é o papel de uma entidade tipo Acessuar, se ela deve ter um grande quadro de associados, se ela deve ter um pequeno quadro de associados, se a direção da Acessuar deve ser dada pelos agricultores ou não deve ser. É inconcebível, do meu ponto de vista, uma associação de pequenos produtores ter a estrutura que a Acessuar tem, só a serviço dos seus associados. Não deve a Acessuar, sim, assumir aquilo que o Estado teria que fazer. Porque a gente diz, portanto que ela acertou na região, ela teve suas falhas, ela teve seus erros, e ninguém pode ter medo de descobrir erros e acertar. E a partir de agora, eu acredito para mim de que a Acessuar vai ter que dar uma parada para pensar. Então é preciso plenas avaliações, olhar para trás e principalmente pensar longe lá para frente, porque se a gente ficar simplesmente olhando esse momento, a gente pode criar um ar de desânimo, um ar de perplexidade, um ar de derrota, o que não é verdadeiro. Até 1985, a Acessuar era a maior referência da luta dos trabalhadores na região.
A partir daí, o Movimento Sem Terra passa a agir com direção própria. É criada a CUT Regional Sudoeste e tem início a implantação do Partido dos Trabalhadores. Esse novo quadro provocou na Acessoar uma crise de identidade, de insegurança e de indefinição de seu papel. Eu acho que aí está também um grande desafio da Acessoar, e esse desafio desde que a gente entrou na direção, e esse ano esse desafio é muito forte, a gente está levando isso muito a sério com todos os companheiros da região, é de que todos os pensamentos sobre a Acessoar, todos os pensamentos da companheirada e de todos os municípios associados, muito mais velhos associados do que eu, que estão muito mais tempo dentro da Acessoar, todos esses pensamentos sobre a Acessoar, todas essas críticas sobre a Acessoar, todos esses pontos de vista sobre a Acessoar, sejam ditos de frente, sejam ditos de uma forma que a gente possa aproveitar o pensamento de cada companheiro que está preocupado com a Acessoar. Os depoimentos a seguir apontam saídas para essa crise da Acessoar e querem ser motivadores de um debate maduro e aberto sobre o futuro da entidade. E eu entendo que a Acessoar deverá ainda ser para o futuro a crítica da região. Ela é um instrumento crítico. Ela consegue fazer organizações de trabalhadores pensar, repensar e acertar a sua caminhada. E acho que ela tem esse papel ainda para o futuro. A Acessoar sempre foi o local, o instrumento melhor para a gente poder refletir como um todo e ser aberto nas opiniões. E é nesse sentido que eu continuo enxergando a Acessoar para o futuro. É uma associação que aqui na região, nem por dentro da igreja e nem por fora, nem por outras organizações, até dos trabalhadores, é um instrumento tão bom, tão viável como é a Acessoar para você poder refletir todos os aspectos livremente. Onde o colono poderia buscar informações, onde seria orientado para o que é melhor plantar nos próximos anos, para onde vai, por exemplo, uma atividade como agricultura, como qualquer outra atividade, o galinheiro, para onde vai o bicho da seda, onde que nos leva isto, aonde que vai a industrialização, a integração, para onde vai uma plantação de pepino, plantação de uva. Isso tudo a Acessoar poderia centralizar informações, dando a formação necessária também para uma orientação segura, para nós sabermos para onde ir. Eu, por exemplo, como colono, eu não sei o que eu vou plantar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o que o mercado quer, o que o mundo precisa, como é que vai se alimentar, com o que vai se alimentar, né? Então, a gente precisa de um lugar, nós aqui, colono, precisamos de um lugar onde tenha uma orientação mais segura para poder plantar. E dentro desses novos desafios que o capitalismo nos impõe, tanto ao movimento sindical como ao conjunto da luta dos trabalhadores, a Acessoar, para mim, não é nada mais do que um instrumento a mais na mão dos trabalhadores. Para mim não interessa se a Acessoar continua sendo chamada como uma associação de pequenos produtores ou passe a ser chamada como uma entidade de assessoria, ou um departamento técnico específico que trate de uma questão específica de uma parte dos trabalhadores, mas ela vai continuar sendo esse instrumento que venha a fazer essa prestação de serviço, muito do ponto de vista de oferecer dados técnicos, de oferecer
assessoria, tanto econômica quanto política, a tudo o que vier a ocorrer na luta dos trabalhadores do Sudoeste. Por isso eu defendo, né, que hoje o papel da Acesuar, no meu ponto de vista, ela tem que ser muito com relação ao movimento sindical, que eu pego mais especificamente esse ponto onde eu milito. Ela tem que ser mais no sentido de dar assessorias específicas e mais especializadas. Digamos, por exemplo, na questão da política agrícola, né? Eu acho que a Acesuar tem que oferecer um trabalho para o movimento sindical rural, no sentido dos dirigentes compreenderem a situação atual, compreenderem que a gente tem que ter propostas claras com relação ao crédito, com relação à pequena agricultura, etc., para o movimento sindical conseguir ter propostas claras e ter força para cobrar do poder público essas medidas. Não adianta nós acharmos que a Acesuar tem que fazer um quadro técnico, por exemplo, enorme e prestar assistência técnica aos agricultores, porque daí o que vai acontecer? Vai acontecer que a Acesuar vai atender 200, 300 ou 500 ou 1.000 pessoas, ou pequenos proprietários, não vai resolver o problema desses pequenos proprietários, né? E o restante da classe trabalhadora rural. Eu entendo que o papel da Acesuar para o futuro, ela tem um papel fundamental, que é o de fazer com que o movimento sindical, os movimentos sociais, o movimento sem terra, o movimento das mulheres, o movimento de jovens, as lutas contra as barragens, a luta por política agrícola, a luta por salário, a luta para sindicalização, estejam cada vez mais bem planejados. Acho que a Acesuar, ela tem o papel de ajudar a planejar bem. Ela é uma entidade que ela não vai substituir as entidades, ela não pode substituir, como ela não pode também substituir o Estado. Todo o processo, a política agrícola mudou, as linhas de crédito mudaram, o sistema bancário mudou, todo o sistema em si que fecha o cerco mudou, o processo agroindustrial mudou, o processo de produção mudou, e o agricultor permanece exatamente na mesma situação que fazia seus avós há 30, 40 anos atrás. Hoje nós necessitamos enxergar, ter uma visão mais avançada disso. Precisamos ter uma visão moderna de produção. Quer dizer, enquanto na Europa o agricultor consegue viver com 6, 7, 10 hectares de terra, nós os agricultores aqui com 30 hectares de terra não conseguem. Quer dizer, nós também precisamos essa visão de produtividade, temos que ter presente isso e temos que ter uma visão clara de investimento, de aplicação dos nossos recursos, das nossas condições, dos fatores de produção, da mão de obra, da terra e do capital. Uma das coisas deve ser a questão formação, que a Acesuar, por exemplo, com cursos de formação, passaria a fortalecer o movimento sindical. Agora pega onde o movimento sindical quer chegar, né? Depende dos pequenos agricultores, né? Os pequenos agricultores estão cada vez mais economicamente descastos. Então, na verdade, a Acesuar, na verdade, devia ter um economista, talvez, né, para poder ajudar, que, na verdade, os associados da Acesuar tivessem um respaldo, uma vantagem econômica, né? E provavelmente, para mim, ela tem que abraçar principalmente a área de comunicação e a área de formação de lideranças e a área também de formação de monitores e a área do associativismo e principalmente a área de pesquisa na agricultura alternativa, né, para dar isso um fortalecimento muito maior à Comissão de Política Agrícola Regional e todo o enfoque, o embate aí e fazer com que os companheiros trabalhadores na agricultura tenham força suficiente para questionar a pesquisa, a extensão do Estado e reivindicar isso com mais força. Eu entendo que a Acesuar tem um campo muito grande para trabalhar no sentido, nesses dois aspectos, da política agrícola alternativa, o associativismo, a cooperação agrícola,
e também no campo da formação mais política da classe trabalhadora. Agora, uma coisa que eu acharia bom, seria bom retomar aquela ideia da escola-família. Não sei como é que vocês estão vendo, mas eu, assim, vendo Capanema e vendo os problemas e coisas, e eu acho que a gente devia retomar esta ideia. Porque a ideia fundamental da escola-família é a associação de pais e alunos. E esses devem decidir se vão fundar ou não. E devem decidir quem vai ser monitor e assim por diante. E uma coisa também que eu acho que a CESFAR deveria fazer é fazer assim um estudo mais aprofundado sobre as perspectivas reais dos agricultores aqui. E eu estou vendo, agora não sei até que ponto vocês estão dando a mão, mas estou vendo os sindicatos numa situação assim de desespero. A gente precisa atender mais um desafio, alcançar mais um objetivo, que é pensar bem os projetos da CESFAR, né? Tem toda uma história de projetos que trouxeram contribuições para todo o movimento, para todos os agricultores da região, mas é preciso pensar, acredito eu, que pensar melhor os projetos da CESFAR, talvez diminuir o número de projetos, para daí conseguir diminuir o tamanho da estrutura da CESFAR, que eu acho que cresceu muito nos últimos anos, né? Ela cresceu muito dentro de um crescimento que eu chamo de um crescimento desordenado, um crescimento que não estava muito bem claro para quê, né? E o que ela iria fazer. Os projetos da CESFAR devem ser projetos hoje muito mais a serviço dos movimentos do que projetos a serviço da própria CESFAR ou dos seus próprios associados. Ele deve estar mais a serviço de um objetivo maior, de um objetivo mais amplo. Se trata de a gente atingir um objetivo de uma maior transparência, né? Uma maior transparência tanto administrativo-financeira, como transparência de estratégias dos projetos da CESFAR, transparência de objetivos dos projetos da CESFAR. Fico com questões na minha cabeça, no sentido de que a CESFAR, ela, de repente, ela se depara hoje, e no decorrer um pouco de sua história, sem uma projeção um pouco mais à frente dos trabalhos e programas que hoje desenvolvem, no que eles podem dar, o que eles podem produzir. Eu me pergunto, por exemplo, a CESFAR, através de seus trabalhos, diretamente com os seus associados, que vieram para quadros da direção, hoje dirigentes competentes, eu diria, na direção da CESFAR, se encerram o seu mandato e, ao encerrar o seu mandato, o espaço que lhes sobra, com todo o aprendizado, com todo o esforço de formação que se fez com eles, acaba, de repente, voltando para a sua propriedade. No máximo que ele pode ser convidado é participar numa direção de sindicato ou numa direção de partido e não tem outro espaço para atuar. Eu me pergunto, por exemplo, o seguinte: se nós tivéssemos uma casa familiar agrícola aí na região, um tipo Daniel, na região dele, em Dois Vizinhos, atendendo a propriedade dele, não podia ser um cara com capacidade de administrar uma escola? O Assis, que está hoje aqui na direção da CESFAR, só para citar alguns exemplos, amanhã depois não permanece mais na direção da CESFAR. Mas são tipos de quadros como outros, tem o Zeno, tem outros aí na região que cresceram em produção. Se um dia eles tiverem que voltar para a sua base de origem, como é que esse pessoal pode ser aproveitado dentro das organizações da construção da força dos trabalhadores? Ela deve, eu acho, hoje estar repensando a sua prática, a sua condução, inclusive ideológica e filosófica, até para que possa ter uma ação mais pluralista e receber, inclusive, contribuições ou mesmo facilitar a sua ação num espectro maior, vamos dizer assim, do conjunto da sociedade. E a CESFAR, como a sua experiência histórica, tem muito a dar ainda pela frente. Mas, no meu modo de ver, ela hoje precisa repensar um pouco o seu comportamento ideológico e filosófico, no sentido de que ela consiga abrir mais o seu leque de atuação e, com isso, sair um pouco da sua clausura, até posso dizer, e conseguir influir mais decididamente
nas questões políticas do futuro mesmo do Sudoeste. Um pouco a nível de direção ainda, eu diria que teria que se, na perspectiva futura, trabalhar muito no sentido de um coletivo de direção. O que está ainda, eu acho, muito hoje preso nos movimentos, nas lideranças dentro disso tudo, é muito uma concepção presidencialista. Eu entendo que os agricultores devem estar presentes, deve continuar de associado, mesmo que for de um grupo consciente, e que eles estejam presentes sempre e ajudando da direção. Não digo que dê toda a direção sozinha, mas a decisão final, no meu entender, deve até ser com a análise, com a ajuda dos técnicos e com a presença, com a avaliação, com planejamento. Eu acho que esses profissionais devem estar presentes na história da Acesuar, como foi no passado, no meu entender, no futuro. Eu, para mim, um ajuda o outro. E se ficar na mão de um sozinho, no meu entender, não vai longe, a coisa periga morrer. No meu ponto de vista, eu acho que a Acesuar não deve ser uma entidade de massa. Por isso que eu não sou um dos caras que defende que a Acesuar tem que ter muitos associados. Eu acho que a Acesuar tem que ter um quadro de associados com capacidade de dar direção. Está se caminhando para que o quadro de associados do Acesuar seja menor, seja um quadro de associados bem reduzido, um quadro de associados que são sócios da Acesuar muito mais por opção, para conseguirem dar direcionamento político para a Acesuar, do que serem sócios na Acesuar para receberem benefícios econômicos ou benefícios de formação dos seus projetos. Então, para isso, ele vai ter o critério de ser sócio do sindicato ou de outra organização de massa representativa e não da Acesuar, por causa dos serviços. Então, o associado da Acesuar seria um associado prestador de serviço, não recebedor de serviço. Essa seja uma minha posição. Esse vídeo que vocês estão acabando de ver, essas opiniões todas que vocês acabaram de ouvir, não são respostas, mas servem de motivação para provocar um debate aberto, maduro, aqui com vocês hoje. Eu, vocês, todos nós, que ajudamos a construir essa Acesuar até aqui, somos os responsáveis pelo seu futuro. Por isso, vamos juntos agora discutir os problemas e os desafios da Acesuar, para juntos encontrarmos saídas.